Olá, queridos, tudo bem? Estamos aí em mais um vídeo daqueles que praticamente o testemunho, né? Experiências assim que nós vivenciamos, que ao compartilhá-las com os irmãos, eu estou trazendo experiência, bagagem, know-how, né, para aqueles que me ouvem, e isso eu acho muito importante. Isso abre os olhos, né, de muitas pessoas e amadurece na fé, no conhecimento, pessoas que estão nos assistindo. Então eu agradeço a Deus por poder ser essa voz, né, de estar compartilhando essas experiências com os irmãos. O ano é aproximadamente 2010. Eu estou no campo missionário e pastoreando, né, a igreja. Fizemos um trabalho ali extraordinário. Começamos a pastorear uma igreja com 7 membros, com uma entrada de R$ 300 por mês. E eu tinha que tirar dessa igreja o salário de 599, que era o salário mínimo na época. Ou seja, entrava 300 para manter a igreja. E eu precisava tirar de lá o salário de 599, que era o salário mínimo da época. E Deus fez um trabalho muito rápido, de grande crescimento. As pessoas que me conhecem, todas as igrejas que eu pastorei, todas sofreram um crescimento muito grande em todos os lugares do Brasil aonde nós pastoreamos, e por misericórdia de Deus, essa foi mais uma. A primeira, nunca tinha atendido uma igreja na vida. Eu era pregador itinerante, evangelista itinerante. O que eu aprendi sozinho nessa igreja. Eu fui praticamente jogado da sede em Porto Alegre para essa igreja para poder servir de escola missionária para mim. Então a igreja cresceu muito, de forma que saiu do beco onde ela ficava, que era o beco mais mal falado da cidade, e colocamos um grande prédio no centro da cidade. O número de membros cresceu muito. Eu peguei com 7, passei para o outro obreiro que assumiu no meu lugar 1 ano e meio depois. Fiquei 1 ano e meio na cidade, com 89 membros, entrando 6 mil e pouco por mês. Entrava R$ 300. Eu passei por irmão entrando 6 mil e pouco, quase 7 mil por mês, um prédio no centro da cidade. Igreja top, do instrumento com caixa de som nova, digital, tudo de bom, mesa digital, top. Tá. Tinha os obreiros, né? Alguns obreiros, uns 12 mais ou menos. E chegava o final do ano, isso era direito de todo pastor, né? Que era missionário, coisa e tal, tirava ali uma semana, 10 dias no máximo, de férias na cidade natal, que no caso a minha cidade era Canoas, né? Na Grande Porto Alegre. E eu então, eu ia sair, né, de férias, tirar esses dias no caso, né, que é uma semana, 10 dias, né. Eu nunca ficava os 10 dias, sempre ficava uma semana no máximo. Ia a Porto Alegre de carro, era, eu acho, uns 600 quilômetros mais ou menos, ali dessa cidade até Porto Alegre. Cidade quase fronteiriça com o Uruguai, né, mais 30 quilômetros já estava dentro do Uruguai. Tanto que eu tinha um culto que eu fazia no Uruguai, onde eu pregava em espanhol, né? Portunhol, né? É um espanhol assim que eu aprendi ali na obra, no campo missionário. E então chegou ali a proximidade das festas de final de ano, né? Um pouco antes do Natal. Eu deixei ali um obreiro responsável pela igreja, né? E, na verdade, para não ficar uma coisa que aquele obreiro, porque era um pessoal assim muito simples, interior, né? Ficava aquela, né? Agora o pastor não tá, eu sou o pastor da igreja, coisa e tal. Daí eu peguei e chamei todos os obreiros e falei, está aqui a igreja, a chave da igreja está aqui, a noiva do cordeiro está sob a responsabilidade de vocês, então eu vou, mas logo eu volto. Qualquer coisa me liguem. E aí um dos obreiros, que era um diácono, ele morava com o interior, tinha uma fazenda, né, uma chácara,
É uma fazenda, né? Plantava tudo, feijão, milho, tudo, sabe? Tinha bicho, tinha tudo. Ele pegou e falou comigo, aproveitou que a gente estava fazendo uma reuniãozinha. Pastor, é o seguinte, tem um pregador, que eu conheço ele e tal, e muito usado por Deus, uma benção, não sei o quê. Ele vai estar aqui pregando aqui nessa época aqui, antes, um pouco antes do Natal. E aí eu sei que o pastor não vai estar aí e tal, não sei o quê, mas o pastor autoriza a gente fazer uma campanha aqui. Eu estava conversando com os outros sobre ele e tal, não sei o quê, ou seja, ele já tinha já armado tudo entre eles, né? Para fazer a tal da campanha Esse com o Pregador. E eu nunca gostei, irmãos, sabe? Primeiro, de levar pregador que eu não conheço, tá? E principalmente não estar na igreja quando fosse um pregador de fora. Tanto que eu já tinha feito uma escalinha com todos eles ali nos dias que eu não estava. Mas eu falei assim, irmãos, é o seguinte, ó, você sabe que eu não gosto de trazer gente que eu não conheço. Se o irmão está botando a mão no fogo por ele, vocês fazem a campanha. Qualquer coisa que acontecer é responsabilidade de vocês. Deixei eles bem cientes. E tem outra coisa. A igreja não tem dinheiro para pagar hotel para ele. O dinheiro que a igreja tinha aí, a igreja está dando para mim ir a Porto Alegre, as minhas despesas, ir de volta de Porto Alegre de gasolina. Então, o caixa está zerado. E aí, o irmão disse, esse irmão que sugeriu a campanha, não, ele fica na minha casa. Ele vai ficar na minha casa. Bom, então tá, irmão. Tá resolvido, vocês já estão tudo de acordo? Tudo? Não, tudo de acordo, tal, tal, né? Aquele clima de final de ano, festa de final de ano e tal. Todo mundo, né? Feliz que iam fazer uma campanha e o pastor não estava na igreja. Não ia estar na igreja. Tá. Fui, entendeu? E o que eu vou falar para vocês aqui, o que aconteceu, eu fiquei sabendo quando eu voltei. Aí o que acontece? O pregador veio, ficou hospedado na casa desse irmão, pregou, revelou, curou, rebuliço, reteté, tudo. Terminou, o irmão esse levou o pregador para casa dele. Só o pregador, sozinho. Só que esse irmão tinha 3 filhas. Tinha 3 filhas. Eu sei que a menor tinha 16 e tinha as outras mais velhas. Tudo solteira. As 3 filhas moravam com ele. E ele hospedou o pregador na casa dele. O pregador pregou no domingo. Tudo normal. Pregou no domingo. Diz que foi uma benção a campanha e tal. Tinha gente de fora, o pregador revelou e tal. Até teve um testemunho de uma mulher. Olha, coisa incrível. Que o pregador revelou que a mulher estava grávida. A mulher da quadrangular. Ela contou para mim. E ela, há poucos dias, tinha feito o exame e estava grávida. Como é que o cara ia saber? Revelou. E aí, resultado. Chegou na segunda-feira, o irmão esse ia embora, o pregador. Tinha carro, né? Pelo que eu sei, apurei as informações, era um Palio. E eu sei que quando o irmão acordou de manhã, e sabe, a pessoa do interior acorda cedo, né? Acorda de manhã bem cedo. O pregador já tinha ido embora. Deve ter saído de madrugada. Só que daí levanta as filhas. Cadê a menor? A menor tinha fugido com o pregador. Ou melhor dizendo, o pregador tinha levado a menor. Irmãos, tudo isso eu fiquei sabendo depois que eu voltei. Aí eu chego na igreja, primeiro culto, depois que eu volto. Cheguei no irmão, esse, eu já sabia da situação, porque os irmãos já tinham me ligado, já tinham falado, pastor, aconteceu assim, 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 assim. Falei, irmãos, se virem. Você não queria a campanha? Então se virem. Quando eu voltar, a gente conversa. Cheguei na igreja, sorrindo, feliz, né? Passei Natal e Ano Novo com
com a minha mãe e com meu pai e tal, com meus irmãos, aquela coisa toda. Tô voltando feliz. Chego na igreja, pá, de terno, arrumado, aquela coisa toda. Terminou o culto, cheguei no irmão. E aí, irmão, como é que foi a campanha? Me fazendo de bobo. E ele, bah, pastor, pois é, nem te conto. A situação é a seguinte, ó. Levei o pregador lá pra casa. Não sei como o pregador foi e passou uma conversa na minha filha e a minha menor fugiu com ele. Não sei onde tá. Tá, irmão, e a polícia? A guria é menor de idade. Não, é o seguinte, só que ela tem telefone, já liguei pra ela, ela tá com ele, quer ficar com ele, e aí não tem como fazer nada. Eu já conversei já com a polícia. Não é sequestro, não é nada, ela quer ficar com ele. Eu olhei pra cara dele assim, olhei pra cara do sobreiro. Pois é, né? Campanha de vocês aí, né? Pregador de vocês, profeta, ungido. Se dá você marcar a campanha aí com gente que vocês não conhecem e o pastor não tá na igreja. Bah, dei assim um chicotaço neles. E aí o que acontece? Vamos pesquisar. Comecei a ligar para os pastores, sabe, das cidades assim na volta, né? Porque com certeza ele estava indo para as igrejas pregar, levando a moça, dizendo que era esposa dele. Simples, entendeu? Possivelmente não era um cara tão velho, né? Não era um cara tão velho. E aí eu sei que logo assim, sabe, primeiro dia, 2 ou 3 do ano subsequente, seria acho que 2011, eu acho, né? É 2011. Eu recebo uma ligação. Aí, quem tá na linha do outro lado? A mulher do pregador. É a pastor Luciano? Eu disse, sim, sou eu. Prefixo, olhei, prefixo de Santa Catarina. Cidade de Sara. Depois tudo eu apurei. E aí, que é a irmã fulana de tal. Eu sou esposa do fulano que teve pregando aí na igreja do senhor, não sei o quê. Porque daí sabe, eu tinha Orkut, tinha aquela coisa, então eu já era uma pessoa meio conhecidinha por causa do testemunho. Então ficou fácil ela me achar. E aí conversa aqui, conversa lá e tal, ela descobriu, ou ele, quem sabe, comentou, não, vou pregar na cidade de Arroio Grande, na igreja do pastor tal, tal, na assembleia, tarará, aquela coisa toda e tal. E aí, deve ter sido isso a última coisa que ele falou com ela. Daí ela disse, pastor, estou preocupada com meu marido. Passou, eu fiz aqui, ele me ligou e disse que no Natal ele estava de volta, ia passar o Natal comigo. Passou Natal, Ano Novo, não tem informação dele. Pastor, o senhor sabe onde é que ele está? Imagina, irmãos, para me falar isso para a mulher. Irmãos, o desespero da mulher. Irmão, é de arrasar, irmãos. Tem coisa que tu tem que falar para a pessoa. É que nem tu dar uma notícia de morte. Chegar numa mãe e dar uma notícia de morte. Ó, teu filho vai morrer. Os médicos não sentem nada, né? Porque os médicos são médicos, né? Mas assim, pra gente, assim, pá, eu fiquei assim, ó. Irmã, é o seguinte, ó. Teu marido veio pregar aqui e fugiu com uma filha de um obreiro meu. E tá pelas cidades do interior aí. Aqui é muito interior, muito, tem muita igreja pro interior, assim, pros assentamentos, pra coisa. Lugar assim, até meio sem comunicação. E aí a gente tenta ligar, o pai já falou com a menina. E ela disse que vai ficar com teu marido e não quer voltar para casa. E teu marido tá com ela, com a adolescente de 17 anos. Pá, aquela mulher começou a chorar. Pastor, pelo amor de Deus, eu fiz a ceia de Natal, esperei ele com meus filhos, chorando. Falei, irmã, faz o seguinte, mano, me dá o número do teu pastor presidente aí. Aí peguei, anotei, né, não tinha um WhatsApp nessa época.
Anotei o número e tal. Pá, liguei pro pastor presidente do cara. Pastor, pastor, tudo bem? Paz, senhor. Pastor, é o seguinte, aqui é o pastor Luciano. Tô ligando aqui da cidade de Arroio Grande, interior do Rio Grande do Sul. O senhor conhece o pregador fulano de tal, coisa e tal? Sim, sim, conheço, congrego aqui. Então, pastor, assim aconteceu assim, 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 assim. O pastor ficou apavorado. Bah, pastor, não me conta isso. Bah não, né? Bah, catarinense não fala bah. Quem fala bah sou eu. É, pastor, aconteceu assim, assim, tá até agora com a filha do meu obreiro aqui, do meu diácono, e a guria não quer voltar para casa, eles não sabem onde é que estão, o pregador não atende o telefone, tá por aí com a guria, pregando por aí, com a menina. É a informação que a família tem, porque a menina, os pais conseguiram falar com a menina disse que tá bem, que vai ficar com o cara, e tudo certo. E aí falei pro pastor presidente dele, queimei o filme, falei assim, esse cara é um demoniado, pastor. Esse cara é o capeta, é o cão. Esse é o demônio com esse cara. E aí o pastor, não, pastor, pode ficar tranquilo. Se ele voltar aqui, quando ele voltar, eu vou tomar a devida providência. Vou tomar. Isso não é a primeira vez, pastor, que acontece isso aí. Ele falou para mim. Mas já foi, né, tratado, já foi resolvido, a mulher perdoou e tal, mas agora extrapolou. Eu vou resolver isso aí. E aí, irmãos, final da história. Até o momento de eu ir embora da cidade, para ir pastorear em outra cidade, a menina não tinha voltado para casa. Não sei o que o pregador fez, se assumiu a menina e casou com ela, que eu saiba, nessa idade, só com a assinatura dos pais para poder casar, ou se ele se amaziou com a menina e ficou morando em outro lugar, ou saiu pelas estradas fora pregando, apresentando a menina como esposa. Eu sei que até eu ir embora, eu fui embora alguns meses depois da cidade, a menina não tinha voltado para casa. Só os pais mantinham contato com ela, ligavam, ela dizia que estava bem, que gostava do cara, que gostava dessa vida de estar viajando para lá e para cá e não sei o que, não sei o que mais, que o cara tratava ela bem e ela estava feliz e ia ficar com o cara. E a esposa, coitada lá, esperando. Então, queridos, esse é mais um testemunho pesado que vai abrir os olhos de muitas pessoas. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Você que é pastor, você que cuida do departamento, irmãos, ó, muito cuidado. Nós estamos vivendo tempos, olha isso, eu estou falando de 2010. Nós estamos em 2026. A coisa está pior ainda agora. Pior ainda agora. Então vamos abrir o olho. Tá bom, queridos? Então fica aqui mais uma vez meu pedido, tá? Tá aqui embaixo o Pix. É a única modalidade na qual você pode me ajudar a criar conteúdos relevantes, conteúdos edificantes. E eu agradeço se você compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, se inscreva, compartilhe e se você puder ajude, como eu falei no outro vídeo anterior, não espere ter um grande valor para poder ajudar. Ajude com aquilo que você puder, que com certeza vai ser bem-vinda a sua ajuda e vai nos motivar a criar mais conteúdos. Grande abraço, Deus abençoe, fique na paz, Senhor.